Fala galera, beleza? Quem tá chegando no canal agora aí, se inscreve, deixa seu like, beleza? A gente continua fazendo bastante vídeo aí, criando conteúdo. Bom, o conteúdo de hoje aí ele é um conteúdo bem polêmico, como vocês puderam ver no título aí, né? Atenção, né? Tenha muita atenção durante a compra de um veículo para reparo, né? Recentemente eu comentei que tinha adquirido um outro veículo para um projeto assim, ia fazer praticamente a mesma coisa que eu fiz nesse outro. Porém, ele era um carro numa condição um pouco mais barata e seria um carro de um período, um curto espaço de tempo e um valor menor do que o GLzinho 1.495 ali, que é zerado. Mas enfim, era um carro que eu ia pegar para reformar. Eu fui olhar o carro, vi que o carro ele tinha ele, apesar de ele estar bem moído, como vocês podem ver na foto que eu vou colocar aí, ele era um carro que ele apresentava potencial, GL 1.4, 95, mesmo naipe. A única coisa que mudava é que ele não tinha direção hidráulica, né? Então, assim, isso aí fica de alerta para quem assiste os vídeos e tem interesse, às vezes, em adquirir um carro. O cuidado que se deve ter durante a sua compra. É inevitável dizer que hoje está aí a perícia cautelar. Independente de você comprar um carro com documento atrasado ou documento em dia, em bom ou mau estado, cara, é sempre interessante fazer a avaliação de numeração, né? Principalmente de conferência. Eu tenho uma larga experiência na parte de compra e venda de carros, porém ali, assim, às vezes a gente também erra, né? Então eu acabei optando por fazer a vistoria antes de fazer o reparo do carro. Por quê? Para poder ter uma segurança, né? Então, assim, falei, antes de que eu gaste R$ 1, eu vou fazer a sua vistoria e ver como é o que dá, né? Então, eu vou estar compartilhando essa com vocês aí. Vai ser um vídeo rápido aí, é mais para informar. Adquiri um veículo, paguei pro proprietário, ele tinha uma pendência de débito, não paguei o débito. Eu falei, eu vou optar por dar andamento na reforma do carro e, posterior, eu pago o débito quando o carro estiver pronto, transfiro para o meu nome e tudo ok. O que aconteceu? O carro ficou parado alguns dias antes que eu fosse mexer com isso. Levei o carro para fazer a vistoria cautelar. Como tem um certo contato com o pessoal, pedi para que avaliasse antes, né? E aí, pasme, né? O número do motor ele havia indícios de adulteração. É algo muito comum de acontecer com carros que ficam muito tempo com o documento atrasado. Assim, não é para ser, mas é um cuidado que se deve ter. O que quer dizer? Não é necessariamente que o número do motor é adulterado, foi pinado, era de um veículo roubado ou etc. Evidência de adulteração é qualquer tipo de interferência que tenha no número do motor, né? Se fosse um caso de chassi, seria algo grave. A parte de motor é um pouco comum, por quê? Principalmente esse modelo de Corsa, Cadete, Monza, se eu não me engano, acho que o Vectra 95 também é. A numeração ela vai linear a base do cabeçote ali. E no passado era comum que os mecânicos lixassem essa região aí na hora que fosse trocar uma junta, como se fosse uma forma de planear. O problema é que em alguns casos foram feitos até um passe de retífica, né? Então, assim, o número fica mais fraco, fica com uma não conformidade, né? A palavra certa seria uma não conformidade com o que está cadastrado. Se eu tivesse feito o laudo sem pedir a avaliação, o veículo ficaria bloqueado por restrição administrativa do próprio Detran. É algo automático que o próprio vistoriador ele fica de forma assim impotente a isso, né? Ele lançou no sistema, deu divergência, acabou. O carro fica com uma restrição. Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu conversei com a pessoa para ver se informei o caso, que havia esse empecilho administrativo e que, se quisesse, eu continuaria com o carro, porém, teria que me dar um valor X para mim poder trocar o motor. A gente está falando de coisa barata do carro. Eu tinha um motor para comprar aí, até que por um preço razoável. Mas eu acabei optando por não fazer o negócio. Porque
Como vocês podem ver, assim, é um valor que já iria gastar um valor grande no carro. Era a minha ideia, era gastar uma grana, tinha uma ideia em mente de gastar, eu fazendo tudo, gastar seus 4, 5 mil reais para fazer um veículo que ficasse num padrão aceitável para comércio, né? Pelo seu potencial do carro que o carro tinha, apesar do estado bem ruim, bastante funilaria, ele estava numa condição que eu conseguiria deixar ele beleza. Então eu acabei optando por estar não fazendo o negócio. Por mais que doeu no coração, porque é um modelo bem difícil de encontrar e contava com bastante itens ainda que eram interessantes, mas eu acabei optando por esse sentido aí, beleza? Vou deixar algumas fotos aí para vocês verem. E assim, acabou não rolando para valer. De uma forma também que eu não prejudiquei o carro da pessoa, porque não ficou com a restrição ali no documento, porque eu pedi para avaliar. Aí o que será feito, aí já não cabe a mim julgar, né? Mas fica um alerta aí. Para todo mundo que tiver a intenção de comprar um carro, que principalmente de qualquer forma, mas um carro que seja para reforma. Quando eu falo assim para reforma, é um carro que você vai comprar, pagar. Normalmente você não vai transferir o nome, né? Vai falar, vou postergar, às vezes fica no nome da pessoa. Aí você acaba injetando 4, 5, 6, 10 mil reais às vezes num carro, que quando você vai fazer a documentação, você acaba, neste caso, se você gasta essa grana, você acaba ficando com prejuízo, porque você já investiu 5 mil. Você vai arcar com o custo de regularização, porque você não vai perder a grana que você pagou. Então, assim, todo mundo que tiver essa intenção, assiste os vídeos, acha interessante, eu sei que isso é entusiasmador, a questão de reviver um carro, mas sempre tome essa cautela. Eu já cheguei a comprar carro e passar o próprio guincho, antes de pagar a pessoa, passar na cidade da pessoa numa vistoria e fazer a vistoria do carro para ter a certeza que aquilo era correto. Beleza? A gente estava falando aí de um negócio de 5 mil reais, que iria ser colocado mais seus 4, 5 mil reais em cima e viraria mais uns 2 mil mais ou menos para poder regularizar isso. Assim, sem citar nomes de empresas, mas tem várias empresas aí que são totalmente confiáveis, que podem auxiliar vocês aí a tirar essa dúvida. A gente tem serviços online que pesquisa histórico de carro, mas a questão de numeração, conformidade da numeração, ou é muita técnica, ou é você pegar e fazer a avaliação num profissional. Beleza? Então, galera, fica essa dica aí para vocês, muita atenção sobre esse tema, porque é algo que é muito complicado. Eu já tive casos, não comigo, mas eu conheço pessoas que acabaram até assinando um artigo penal por questão de numeração divergente. Teve um conhecido que ele assinou uma receptação, sendo um pai de família honesto, trabalhador, simplesmente porque ele comprou uma moto e a sua moto havia uma adulteração grotesca no número do chassi. Durante uma blitz ele foi parado e o vestígio que havia do número antigo constava como número roubado, ele não sabia, era uma pessoa íntegra e ele acabou assinando a receptação. Então, assim, não é uma questão de eu vou passar pro ex-dono só e já era. Você pode até passar, você deve passar. Se você não adulterou, você tem que ir passando para trás. Mas, por exemplo, caso de carro com documento atrasado, esse caso seria feito. Mas num caso de um documento ruim que a pessoa só anda, às vezes você não encontra de quem você comprou, não consegue comprovar de quem você comprou, a pessoa pouco faz caso, isso vem vindo para trás, vai vindo de você para quem você comprou, de quem você comprou para quem ele comprou e assim vai. E quando não encontra alguém para seguir, aquele último que ficar é o que segura o BO. Então, assim, tomar essa cautela aí, beleza? Então, assim, o que não deu certo não deu porque não era para dar. Puramente isso, beleza? Então, assim, agora tem as outras coisas para terminar e conforme for surgindo, o que Deus preparar aí que seja melhor para nós, a gente vai estar apresentando para vocês também, beleza? Então, esse foi um vídeo rápido, mais por uma dica.
para compartilhar com vocês esse ocorrido e essa cautela que você deve ter nesse tipo de negociação. E por favor, rapaziada, não compra carro e deixa no nome do ex-dono. Não faz isso, não deixa para preencher o recibo depois que você terminar o carro, não. Paga uma transferência de 500, gasta o valor que seja da transferência, mas não deixa, não faz isso. A gente vive numa época muito complicada. Teve também, não comigo, mas com pessoas que eu conheço, que compraram um carro e deixou no nome da pessoa. Agora, durante a pandemia, nesse surto que teve aí, várias pessoas morreu, estava no nome, o carro foi para inventar, está com o BO na mão, entendeu? Beleza? Então é isso aí. Não deixem de se inscrever, compartilhar o vídeo, dar seu like aí para criar um engajamento para a gente. E se tiver críticas, sugestões, estamos abertos aí, é um canal bem aberto. Tem nas redes sociais aí, esse sobrenome aí é o mesmo que vocês me encontram. Se tiver alguma sugestão, estamos aptos e abertos aí para receber. Beleza? Então é isso aí. Valeu, rapaziada. É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!